Meus irmãos, a mensagem que eu tenho para compartilhar com você nessa noite é uma mensagem bem singela. Tome cuidado com a religiosidade. É o tema da minha mensagem aqui nessa noite. Quando falamos sobre disciplinas espirituais, tais como a oração, a leitura da palavra de Deus, o jejum e muitas outras disciplinas cristãs, o Richard Foster, no livro dele, A Celebração da Disciplina e a Celebração das 12 Disciplinas Espirituais, ele coloca diversas disciplinas espirituais que nós cristãos deveríamos nos ater. Ele fala sobre o estudo da palavra de Deus, ele fala sobre a adoração, ele fala sobre a oração, ele fala sobre a submissão, ele fala sobre o serviço, e inúmeras outras disciplinas que nós tínhamos que praticar. Quando um pastor se propõe a falar sobre isso, a pregar sobre isso, muitas vezes parece que é um ataque ao nosso estilo de vida moderno. Porque no nosso estilo de vida moderno, muitas vezes ele não comporta um tempo para estarmos na nossa casa em oração. O nosso estilo de vida moderno muitas vezes não comporta um tempo para podermos nos dedicar à palavra de Deus, tirar 1 ou 2 horas do nosso dia simplesmente para poder estudar a palavra de Deus. O nosso estilo de vida moderno não comporta isso. O nosso estilo de vida moderno, tão corrido, tão agitado, tão exaustivo, ele não comporta tirarmos uma manhã ou um dia inteiro para jejuarmos. E quando eu falo de jejum, eu não estou me referindo à dieta, porque o jejum ele precisa ser precedido de oração, leitura da palavra, de uma busca a Deus. Se você apenas se abster do alimento, você está fazendo dieta. Isso não é jejum como uma disciplina espiritual. O nosso estilo de vida moderno, muitas vezes ele não comporta praticarmos essas disciplinas que eu acabei de listar para você, porque ele é muito bagunçado, porque na verdade o nosso estilo de vida moderno é muito corrido. Então quando um pastor traz uma mensagem falando sobre isso, soa como se fosse um ataque a esse estilo de vida que nós estamos vivendo. E nós, na nossa ignorância, achamos que Deus ele entende. Afinal de contas, tu tem filho para poder cuidar, você tem casa para poder arrumar, você tem tarefa da faculdade para poder entregar, você precisa trabalhar, você precisa cuidar do marido, você precisa cuidar da esposa, você precisa fazer inúmeras coisas. Na nossa ignorância, nós achamos que Deus ele é o nosso parceiro, nós achamos que Deus ele é o nosso brother. Não, Deus vai entender, Deus é o parceirão. Achamos que Deus olha para o nosso estilo de vida tão corrido e Deus fala assim: não, eu te entendo, você não me buscou hoje, você não fala comigo há 2, 3, 4 semanas, a sua Bíblia há 5 anos está aberta no Salmo 91 na sua mesa, mas está tudo tranquilo. Nós na nossa ignorância, nós achamos que Deus na verdade está entendendo a gente, quando na verdade Deus ele nos deu 24 horas. Nessas 24 horas que o Senhor nos deu, Ele entende perfeitamente que 24 horas nós vamos conseguir dormir bem. Em 24 horas vamos conseguir dormir bem, iremos conseguir trabalhar, vamos estudar, vamos conseguir interagir com a nossa família, vamos conseguir nos relacionar socialmente e vamos conseguir buscá-lo. Eu imagino o que está pairando sobre a sua cabeça agora. O que está pairando, que eu imagino sobre sua cabeça, é: pastor, em 24 horas não dá para fazer isso.
Eu não consigo fazer isso nessas 24 horas. Pois bem, se nessas 24 horas que o Senhor deu para você, você não consegue descansar bem, você não consegue interagir com a sua família, você não consegue buscar a Deus, você não consegue se socializar com as pessoas. Se você não consegue fazer tudo isso em 24 horas, é bem provável que você esteja fazendo coisas das quais o Senhor não pediu para você fazer. É bem provável que você esteja fazendo coisas das quais o Senhor não pediu para você fazer. E quando você faz coisas das quais o Senhor não pediu para você fazer, você começa a deixar de fazer as coisas que Ele exige de você. Quando você começa a fazer coisas das quais o Senhor não pediu, você começa a sacrificar aquilo que Ele te exige. E na grande maioria das vezes, o que é sacrificado é a nossa vida de devoção a Deus. Na grande maioria das vezes, o que é sacrificado é a nossa vida de entrega a Deus. É esse espírito de devoção que nós deveríamos ter, que muitas vezes é sacrificado em prol de atividades e de projetos que entramos e nós nem deveríamos estar fazendo. Quando eu falo sobre isso para você, sobre uma vida de devoção, sobre uma vida não religiosa, me faz lembrar do povo hebreu. Porque antes de Moisés tirar o povo do Egito, o povo que estava escravizado durante 450 anos, Moisés ele começou a restaurar na vida do povo um espírito de devoção. Moisés ele restaura na vida do povo um espírito de adoração. Moisés começa a restaurar na vida do povo um espírito de busca a Deus. E quando esse espírito de devoção ele começa a ser restaurado no povo, o faraó tem uma ideia magistral. O faraó tem uma ideia perfeita. Quando o espírito de devoção começou a se restaurar no povo, mesmo quando o povo era escravo, o faraó ele tem uma ideia perfeita. E eu gostaria de ler com você essa ideia perfeita que o faraó teve. Se encontra em Êxodo, no capítulo 5, a partir do verso 6. Êxodo, segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo 5, a partir do verso 6. Diz assim: no mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso estão andando por aí dizendo que vão oferecer sacrifício ao Deus deles. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó, já não lhes darei palha, saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito a fim de ajuntar restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam dizendo: completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados: por que não completaram ontem e hoje a mesma quantidade de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para Faraó: por que tratas os seus servos dessa maneira? Não se fornece a nós, teus servos, a palha, e contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados,
mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu Faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo que vão oferecer sacrifício ao Deus de vocês. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigidas no dia. Que Deus possa nos dar sabedoria e entendimento da sua palavra. A ideia que o faraó teve quando esse espírito de devoção está sendo restaurado no povo foi a seguinte ideia: vamos preencher o tempo desse pessoal com atividades que não proporcionem eles a buscarem a Deus. Vamos começar a preencher o tempo dessa gente com coisas que os deixem impossibilitados de buscarem a Deus, que deixem esse pessoal impossibilitado de adorar a Deus, que deixe essa gente impossibilitada de orar, de aprender, de oferecer sacrifício, de oferecer culto. Essa foi a ideia magistral que o faraó teve para acabar com esse espírito de devoção que o povo está tendo. Você imagine o povo está há 450 anos como escravo no Egito, e o Moisés, ele chega falando de uma libertação. O Moisés começa a aguçar no povo um movimento de fé. Olha, Deus vai nos tirar daqui, Deus vai libertar a gente desse lugar. E o povo começa a orar, o povo começa a buscar Deus, o povo começa a adorar Deus. E você imagina o escravo, mesmo sendo escravo, tinha uma certa liberdade no Egito. Você imagina qual era a conversa desse pessoal no dia a dia. Você viu o que aconteceu ontem na vigília? Você viu como foi a adoração? Você viu como foi aquele momento de sacrifício a Deus que nós tivemos? E o faraó, ele está olhando para essa situação. O faraó está olhando para esse espírito de devoção que o povo tem, e isso não está agradando o faraó. Porque a grande verdade é que quando esse espírito de devoção, quando esse espírito de busca a Deus, ele é retirado das nossas vidas, tudo o que nos resta é um mero espírito de religiosidade. Quando o espírito de devoção, ele sai de nós, quando nós perdemos esse espírito de devoção, começa a entrar dentro de nós um espírito de religiosidade. E não se engane você, quando eu me refiro a um espírito de religiosidade, eu não estou excluindo Deus, porque a religiosidade, ela não exclui Deus. Porque talvez você olhe e fale assim: não, eu não sou religioso, eu tenho Deus na minha vida. Mas quem disse para você que a religiosidade exclui Deus? O que exclui Deus é o ateísmo. O ateísmo exclui Deus, o ateu exclui Deus. Agora, o espírito de religiosidade não. O espírito de religiosidade simplesmente diminui a nossa compreensão de Deus. O espírito de religiosidade diminui a nossa compreensão de Deus. É claro que quando a nossa compreensão de Deus ela é diminuída, não vai diminuir quem Deus é. Porém, o raio de ação de Deus na nossa vida pode ser afetado. Quando a religiosidade nos domina, essa compreensão que temos a respeito do nosso Deus, ela é diminuída. Então passamos a ter uma vida leviana, uma vida sem seriedade espiritual, uma vida de hipocrisia, espiritualmente falando. Quando esse espírito de religiosidade nos domina,
Tudo que nos resta é apenas o rito. O que nos resta são essas 4 paredes. Quando saímos dessas 4 paredes, não existe mais vida, não existe mais espírito de devoção. Na verdade, estamos mortos espiritualmente e nem sabemos e nem nos damos conta disso. Porque esse espírito de religiosidade nos leva a viver uma vida cristã na superficialidade. Você é cristão, mas você é superficial. Por isso, meu caro irmão, nessa vida moderna, corrida e exaustiva que você tem, tome cuidado para que você não seja apenas um mero religioso. Porque se você deixou de praticar essas disciplinas espirituais, se você deixou perder esse fervor que você tem no seu coração quando você está aqui, quando você perde esse fervor lá fora, significa que talvez você seja um baita de um religioso. Porque aqui todo mundo é fervoroso. Porque aqui dentro todo mundo tem fé. Porque aqui dentro todo mundo ora, aqui dentro todo mundo lê a Bíblia. Tome cuidado para que a religiosidade ela não tenha dominado você. Em contraponto ao que eu estou lhe dizendo, nós temos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, na verdade, ele quer nos levar a viver uma vida em profundidade com Deus. Em contraponto a esse espírito religioso que às vezes paira na nossa vida, nós temos o Espírito Santo que quer nos conduzir a uma profundidade espiritual. Mas para que você possa viver uma vida no Espírito Santo e para que você possa ter uma vida em profundidade com Deus, você precisa, no mínimo, observar 3 disciplinas espirituais. Se você observar e praticar essas 3 disciplinas espirituais que eu vou falar para você nessa noite, você não vai se tornar um religioso. Você vai ter um espírito intenso de devoção, tanto na igreja como fora da igreja. A primeira coisa que você vai precisar observar para não se tornar um religioso, a primeira disciplina que você vai precisar observar para não se tornar um religioso é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo as suas cartas, ele tem um zelo muito grande em relação à palavra de Deus. Então, quando ele vai escrever para o jovem Timóteo, para o jovem pastor Timóteo, na primeira carta que ele escreve, no capítulo 4, no verso 12, ele fala assim para o Timóteo: Timóteo, ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem, mas antes seja um exemplo para os fiéis. E o Paulo dá uma listinha para o Timóteo do que ele deveria ser um exemplo. A primeira coisa da lista: você vai ser um exemplo na palavra. Depois no trato, no amor, no ensino, na fé e na pureza. O primeiro item que o Paulo ele coloca para Timóteo, que Timóteo deveria ser um exemplo, era na palavra. Quando Paulo ele escreve a sua segunda carta para o Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, o Paulo ele fala assim: Timóteo, procura a se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O Paulo, ele não só está preocupado com a observância, com a prática, mas o Paulo ele está preocupado com o manuseio. O que ele está falando para o Timóteo é: observe a palavra, pratique a palavra e maneje muito bem essa palavra. Por que o Paulo ele está falando isso para o Timóteo? Porque o apóstolo Paulo ele sabia muito bem
que a palavra de Deus não é apenas a palavra, não é apenas um conjunto de letras coerentes e contundentes. Ele sabia que existe algo muito mais nessa palavra, que os olhos do Timóteo não podiam ver, mas que existia um poder que atuava nessa palavra. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, ele começa a nos falar o que significa essa palavra de Deus. Em Hebreus 4:12, ele vem dizendo assim: a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus, ela é viva. Quando a palavra de Deus é falada, quando a palavra de Deus é pregada, existe um movimento dentro da igreja que você não pode ver, mas ele acontece, que é um movimento de vida. Para você aqui nessa noite é apenas mais um culto, para você aqui nessa noite é apenas mais uma pregação, mas você não tem noção do que a palavra pode estar fazendo no coração da pessoa que está ao seu lado. Você não tem noção que essa palavra pode estar indo a lugares insondáveis no coração dessa pessoa, a lugares inacessíveis ao coração dessa pessoa. Eu sou líder de jovens. Há 2 meses atrás entrou um jovem aqui dentro dessa igreja. Eu não vou citar o nome dele porque eu não falei com ele há tempo pedindo autorização. Entrou um jovem aqui dentro dessa igreja. A história dele era a seguinte: era viciado em drogas, em diversos tipos de drogas, há 2 meses atrás. E há 2 meses atrás ele entrou nessa igreja e num culto ele aceitou a Jesus. E eu comecei a acompanhar o garoto, toda semana eu estou junto. Primeira semana, e aí, irmão? Ele: pastor, estou puro. Nada, pastor. Eu aceitei a Jesus de verdade, pastor. Legal. Segunda semana, ele: pastor, continuo puro. Às vezes dá vontade, quando dá vontade eu começo a ler a palavra de Deus. Isso aí, irmão. Terceira semana, quarta semana, chegou domingo de Páscoa. Ele virou para mim e falou assim: pastor, eu tenho um testemunho para poder te dar do que Deus está fazendo na minha vida. Eu falo, irmão, ele, quando eu usava drogas, pastor, eu fui expulso de casa, minha família me expulsou. E eu pedi para minha mãe para voltar, ela não deixou. Mas nesses 2 meses, pastor, a minha mãe viu a transformação do que Deus fez na minha vida. Então eu fui para casa e minha mãe falou assim: meu filho, você foi o melhor presente que Deus poderia me dar. Olha que testemunho, é a palavra, irmão. A palavra. A palavra. Talvez você não consiga contemplar, mas você não sabe o efeito que essa palavra está causando na pessoa que está do seu lado. Você não sabe o que ela está passando. Há 2 anos atrás, a juventude ela fez uma viagem missionária. Nós fomos para Ritápolis e São João del Rei. Todo ano a juventude faz uma viagem missionária. Esse ano nós vamos para Mariana, Minas Gerais. Há 2 anos atrás nós fomos para Ritápolis e São João del Rei. Em São João del Rei nós começamos a evangelizar na rua, falar de Jesus. E me deu uma louca, eu nunca faço isso, mas me deu uma louca de entrar no bar. Tinha uns rapazes lá conversando, então eu peguei e entrei no bar. E no bar tinha um jovem lá, né? E eu comecei a falar de Jesus para ele. Tinha bebido alguns. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Pô, pastor, uma loucura falar para quem está bêbado. Eu acredito que a palavra é viva.
E eu comecei a falar de Jesus para ele. Quando eu comecei a falar de Jesus para ele, o pai dele estava no bar, todo chapado. O pai dele chegou e começou a falar: isso aí não tem jeito não. Isso aí não tem jeito não. Não perde seu tempo não. Esse daí não tem jeito. Irmãos, eu não sei o que aconteceu. Ele e o pai dele começaram a se pegar. Começaram a brigar. Pá, a cadeira para lá e eu segurando um, os outros jovens segurando o outro, vem para cá. E a gente segurando. Eu falei: Jesus Cristo. Saí lá de Duque de Caxias para entrar numa confusão aqui em Minas. Aí depois que o negócio acalmou, eu sentei com um jovem e falei assim: cara, Deus pode mudar a tua vida, irmão. É essa vida que tu quer para você? A palavra de Deus fala: eu que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, é um pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que tu desejar. É esse fim que tu quer para a tua vida? Não, começou a chorar. Aí fazer o quê? Deixamos ele lá e seguimos o nosso caminho. Algum tempo atrás voltei para São João del Rei, fui lá em São João del Rei pregar. Aí depois da pregação o César virou para mim e falou assim: pastor, lembra daquele jovem, daquela confusão? Eu falei: como esquecer? Ele falou: está aqui até hoje, firme na igreja, firme na igreja. A palavra de Deus, ela é viva. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que ele não se envergonha do evangelho, porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, meu irmão. Por isso que desse evangelho eu também não me envergonho, porque me envergonharia de tamanho poder. Peço sua permissão nessa noite para novamente falar a respeito do Richard Foster. Citei o Richard Foster na minha introdução e cito o Richard Foster agora novamente no seu livro Vida com Deus. Gosto muito da leitura do Richard Foster. Richard Foster, no seu livro Vida com Deus, ele nos fala a respeito de um princípio altamente espiritual que deveria ser praticado por qualquer cristão. Ele nos fala a respeito da Lectio Divina, é latim, está em latim. Lectio, leitura, divina, divina. Leitura divina ou leitura espiritual. O Richard Foster, ele nos fala a respeito dessa leitura espiritual, dessa Lectio Divina. O que vem a ser isso, pastor? A palavra pela palavra. A palavra lida, a palavra imaginada, a palavra cantada, a palavra orada e a palavra profetizada. Como que funciona isso, pastor? Palavra orada não é quando você coloca sua mão na Bíblia e começa a orar por ela, não. Palavra orada é quando você pega um texto da Bíblia e você começa a orar em cima do texto. Por exemplo, o Salmo 23. Você começa a orar no Salmo 23. Senhor, a sua palavra diz que tu és o meu Senhor e que nada vou ter falta. Que o Senhor me conduz a pastos verdejantes e às águas tranquilas. Você ora a palavra. Quando é que você canta a palavra? Hoje existem diversos louvores que nós cantamos na nossa igreja, que é um capítulo da Bíblia. Gabriela Rocha, João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Você começa a cantar a palavra, e ele nos ensina a profetizar a palavra. O que vem a ser profetizar a palavra, pastor? Por exemplo, você pega Ezequiel capítulo 37, vale de ossos secos. Na sua casa está uma grande bagunça, na sua casa está uma grande confusão, seu marido está desviado, seu filho está desviado, está tudo ruim da sua casa. Aí você espera todo mundo dormir, e você começa a ler Ezequiel 37, e você começa a profetizar: vale de ossos secos, voltem a viver.
Aí você vai lá no seu marido, não acorda ele não, e fala: vale de ossos secos, volte a viver. Você vai lá no seu filho: vale de ossos secos, volte a viver. E você começa a profetizar a palavra na sua casa. Estamos falando aqui não de uma vida espiritual, religiosa, porque aquele que é religioso, irmãos, ele vive na superficialidade. Estamos falando aqui de uma vida espiritual profunda, de um relacionamento profundo com a palavra de Deus, não apenas em uma leitura da palavra de Deus, uma leitura corriqueira, aquela leitura que tu começa a ler e já fica olhando qual é o tamanho do capítulo. Quem faz isso são os religiosos. Os religiosos costumam fazer esse tipo de coisa. Mas os que estão sendo conduzidos a uma profundidade espiritual com Deus, eles amam ler a palavra de Deus. Quanto mais eles leem, mais eles querem ler. Querido irmão, é um bom momento diante da mesa do Senhor para você avaliar se você é religioso ou não. Tome cuidado, talvez a religiosidade tenha tomado todo o seu coração. A segunda disciplina espiritual que eu queria falar para você nessa noite é a adoração. E quando eu falo de adoração, não estou me referindo à música, porque tem gente que acha que adoração é música, é cantar música, é bater palma. A adoração, ela não se limita a isso. No Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus Cristo ele tem um encontro com a mulher samaritana. E nesse encontro que Jesus Cristo tem com a mulher samaritana, eles conversam a respeito de várias coisas, a respeito da água. Mas quando a conversa com Jesus está terminando, a mulher vira para Jesus e fala assim: ô Senhor, eu tenho uma dúvida. Nós devemos adorar onde? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Porque uma galera está falando que é lá e outra está falando que é cá. Aí em João capítulo 4, no verso 23, Jesus Cristo vira para a mulher e fala assim: mulher, é chegado a hora. E já chegou, mulher, que os verdadeiros adoradores, eles vão adorar o Pai em espírito, você está vendo? Eles vão adorar em espírito e eles vão adorar em verdade, porque são esse tipo de pessoas que o Pai está procurando. Você sabe que Deus não está procurando quem é que canta bem. Deus ele não está procurando quem toca bem. Deus não está procurando pessoas habilidosas. Deus não está procurando quem tem mais dinheiro para poder contribuir com a igreja. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Esses que adoram o Pai no Espírito, esses que adoram o Pai em verdade. Você sabe por que adorar em Espírito? Sabe por que adorar em verdade? Porque a profundidade da obra de Deus foi lá no nosso íntimo. O Espírito Santo atuou no seu íntimo. A palavra de Deus, você viu comigo, que ela atua no íntimo. Então a sua adoração também precisa vir do íntimo. Porque essa adoração que vem do íntimo, essa adoração, ela é verdadeira. Mas a adoração, ela não se limita ao canto. Existem coisas que fazemos que expressam que vivemos uma vida em adoração. Por exemplo, o nosso coração. O nosso coração, pastor. Isso pode expressar uma adoração? Claro que pode. Olha a história de Caim e Abel. Caim chegou lá com uma oferta. E o que Deus fez? Olhou para a oferta do Caim e olhou para o coração do Caim. O texto é bem claro. Deus olhou para a oferta do Caim e Deus olhou para o coração do Caim. E Deus ele rejeita a oferta do Caim.
E Deus, ele olhou para a oferta do Abel, e Deus olhou para o coração do Abel, e Deus falou: eu aceito essa oferta. Porque Deus, ele se focou no coração. O que está dentro do nosso coração pode ser uma expressão de adoração, meu irmão, como também pode evidenciar que somos falsos adoradores. Existe uma outra atitude na Bíblia que foi uma expressão de adoração. Sadraque, Mesaque e Abednego. No Geração Vida, eu sempre fui chamado de Abednego. Eu sempre era o Abednego. Todo mundo brincava. Quem é o Abednego, Rafael? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Misael e Azarias, os amigos de Daniel. Olha a baita expressão de adoração. Eles tinham que se prostrar, eles tinham que oferecer culto a uma imagem. E os caras falaram assim: vou não, nessa treta eu não entro não, vou não. Aí Nabucodonosor falou assim: não vão não? Então vai geral para a fornalha, vão queimar. Aí a galera falou assim: ó, tu até pode me colocar para queimar na fornalha, mas eu não vou me prostrar e te adorar não. Aí o Nabucodonosor falou assim: eu quero ver então se o Deus de vocês vai tirar vocês dessa fornalha aí. Eles falaram assim: olha, se ele vai tirar ou não, não me interessa. Uma coisa eu tenho convicção: eu não me prostro diante de você. Se ele fizer esse milagre, ele vai continuar sendo o Senhor da minha vida. Se também ele não fizer, ele também vai continuar sendo o Senhor da minha vida. Não existia música, mas essa expressão de fé se tornou uma expressão de adoração. Olha que expressão de adoração esses homens têm. Podemos olhar para Abacuque, tudo dando errado na vida do sujeito, e o sujeito escrevendo, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que dê tudo errado, eu vou me alegrar, é no Deus da minha salvação. Expressão de adoração, meu irmão. Não estamos falando de pessoas que vivem uma vida religiosa, estamos citando pessoas que viveram uma profundidade espiritual. O Davi, o nosso amigo Davi, o salmista Davi, no Salmo 42 ele diz: como a corça anseia pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. E ele diz assim: o meu choro tem sido o meu consolo de dia e de noite. E as pessoas viram para mim e me perguntam: aonde está o seu Deus? E ele fala: e eu choro muito, porque eu me lembro quando eu conduzia a procissão diante da casa do Senhor, tinha pulo, tinha festa. Então eu viro para o meu interior e digo: por que estás abatido a minha alma? Por que estás perturbada diante de mim? Espera em Deus, porque ainda assim eu louvarei. Vida espiritual profunda, meu irmão, não tem superficialidade, tem profundidade. Minha pergunta para você nessa noite é: será que você é religioso? Será que a religiosidade ela tem dominado o seu coração? Tome cuidado, porque o seu estilo de vida moderno, o seu estilo de vida corrido, agitado, exaustivo, pode estar roubando toda a sua espiritualidade. É claro, não me resta tempo
de falar sobre o terceiro tópico, 8h40. Tem ainda três páginas. Em uma outra ocasião a gente vai falar sobre a parte 2. Senão você não vai dormir hoje à noite, né? Você vai chegar em casa de madrugada. Mas eu queria fazer você refletir sobre isso. Como você vive? Como você está vivendo? Hoje você está diante da mesa do Senhor. Mesa do Senhor nos fala de reflexão. Mesa do Senhor, meu irmão, nos fala de avaliação. Tempo de avaliar como vai a nossa vida. Hoje, quem sabe, é um pit stop que Deus programou para você. Para você parar e você pensar em como você está vivendo. Queria que você fechasse os seus olhos. Reflita um pouco sobre a sua vida. Os nossos irmãos que vão servir, pode tomar sua posição. Reflita um pouco sobre a sua vida. Avaliação, irmão. Avaliação. Será que você é um religioso? Ou será que você está vivendo em profundidade? Não espere a oração do pastor. Faça a sua oração. Talvez tenha tempo que você não tenha falado com Deus. As suas últimas orações foram a que você pegou carona dentro da igreja, na oração do pastor. Na sua casa, as suas orações foram aquela que você fez na sua mente. Você nem esboçou uma palavra para conversar com Deus. E o Senhor hoje está aqui. O Senhor hoje está aqui para te conduzir a um nível de espiritualidade mais profundo. Enquanto a música é tocada, avalie sua vida. Avalie sua vida.